Então, no exemplo 1, nós vamos avaliar ou visualizar quem é a superfície Z igual a R. Como a gente sabe, né, é bem mais tranquilo para a gente trabalhar em x, y e z, porque em x, y e z a gente já tem conhecimento mais ou menos do que acontece, é o espaço de variáveis que a gente já vem estudado há muito tempo, então sempre que aparecer uma equação em coordenadas cilíndricas, é interessante a gente passar para as cartesianas para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo, até mesmo no GeoGebra. Se eu chegar lá no GeoGebra e pedir para ele escrever para mim, olha, vem cá por favor e desenha Z igual a R. Na hora que eu dou o Enter, ele fala, peraí, eu não sei quem é R. Então me fala, é para criar um controle deslizante, tá vendo? Ele não entende bem isso. A gente sabe também, isso já está ocorrendo desde coordenadas polares, né? Que a gente tem que ficar explicando para ele como que tem que desenhar em coordenadas polares. Porque o sistema básico de determinação de superfície é o sistema cartesiano. Então, se eu quero saber quem é a superfície Z igual a R, eu vou ter que pedir ajuda às equações que trabalham com cartesiano junto com cilíndricos. Nós sabemos que x é r cosseno θ, y é r seno θ, o z eu não mexo, mas eu tenho uma equação que me ajuda aqui, ó, mais do que as de cima, né? As equações que relacionam o x, o y com o r. Então, se eu quero desenhar z igual a r, o que eu sei? Eu sei que R2 é igual a x2 mais y2. Ou seja, que R é igual a raiz de x2 mais y2. Pensando aí no primeiro momento que o R vai assumir sempre valores positivos. Então, para me visualizar essa superfície, eu vou usar z igual a raiz de x2 mais y2. Quem é essa superfície? A gente pede ajuda ao GeoGebra. Então, bora lá, ó. Eu já até deixei escrita aqui, né? Z igual a raiz de x2 mais y2. Isso é um cone. Então, em coordenadas cilíndricas, o cone é dado por z igual a r. Qual que é a vantagem disso? Se eu quiser trabalhar com derivação, integração de uma superfície, trabalhar com z igual a r é muito mais interessante do que trabalhar com z igual a raiz de x2 mais y2. Como outro exemplo aqui, a gente pode usar também, se perguntar quem é a superfície z igual a R2. Como nós sabemos que R2 é igual a x2 mais y2, z vai ser igual a x2 mais y2. Vamos lá no GeoGebra para a gente visualizar essa superfície. Então, eu vou escrever z igual a x2 mais y2. Então, é um paraboloide, ó, é aquela vermelhinha que ele desenhou ali. Vou tirar aqui o cone, ó. E nós temos aqui, então, o paraboloide. Então, toda vez que aparecer uma superfície para ser analisada em coordenadas cilíndricas, é interessante que nós olhemos para ela, ou né, a gente pode tentar transformá-la em coordenadas cartesianas para usar no GeoGebra, para a gente ver mais ou menos o que acontece, como que é o comportamento da superfície, né? Então, esse aqui é o exemplo 1. O exemplo 2 pede para fazer o contrário. Eu tenho aqui um elipsoide em coordenadas cartesianas e o exercício pede para determiná-lo em coordenadas cilíndricas. Então, como que a gente pode fazer isso aí? Usando novamente as equações que permutam, né, de uma variável das cartesianas para cilíndricas. Então, nós temos 4x2 mais 4y2 mais z2 igual a 1, coordenadas cartesianas. Só que nós sabemos nas coordenadas cilíndricas que x2 mais y2 é igual a r2. Então, aqui nós vamos ter 4 que multiplica x2 mais y2 mais z2 igual a 1, ou seja, 4r2 mais z2 igual a 1, e aí nós temos então z2 igual a 1
menos 4R2. O elipsoide, então, não vai conseguir ser expresso como uma equação explícita com relação a z. Se eu quiser explicitar z, isso ficaria mais ou menos raiz de 1 menos 4R2. E aí, então, nós sabemos que o elipsoide, né? Vou tentar desenhar ele aqui. É alguma coisinha assim. Nós teríamos a parte de cima dele dado por raiz de 1 menos 4R2 e a parte de baixo dele dado por raiz de 1 menos raiz de 1 menos 4R2. Mas isso já iria acontecer se eu usasse as coordenadas cartesianas, né? Se eu quiser isolar z aqui, isso também vai dar mais ou menos uma raiz de 1 menos x2 menos y2, né? Sendo que a parte positiva da raiz seria a parte de cima do paraboloide e a parte negativa na parte de baixo. Mas aqui fica, então, determinado as equações desse elipsoide em coordenadas cilíndricas. No próximo vídeo, nós vamos fazer o exemplo 3, que é esboçar regiões, né, de sólidos descritos por duas superfícies, seria uma espécie de interseção.